Fala pessoal, vamos continuar aí com as nossas aulas, tá? Hoje a gente vai partir para um modelo mais ou menos híbrido, não é nem presencial e nem online, né? Porque a gente está fazendo chamada. Mas eu vou deixar gravado uma partezinha aqui, esse trecho dessa aula e passar para vocês fazerem uma atividade aí para frente, tá? Então, o assunto de hoje é esse aqui, como preparar a palavra, beleza? Aqui a gente vai definir alguns pequenos passos para a gente poder fazer o reconhecimento e entender exatamente sobre o assunto que a gente vai discutir, sobre o que a gente vai trazer na mensagem e tal. Lembrando que isso daqui é um tutorial, não um tutorial, mas são dicas na verdade, né? Para você fazer algo bem mais complexo do que provavelmente usaria numa célula. Eu acho que é interessante passar isso daí e vocês veem o que precisa ou não para fazer uma mensagem um pouco mais curtinha para a célula, tá? Então, vamos lá. Já deixei separado aqui alguns passos. O primeiro deles é estudar e conhecer o assunto, tá? Deixa eu só pegar a Bíblia aqui de lado, porque tem umas referências. Beleza, então como primeiro passo aqui, eu acho que esse daqui é o essencial, tá? Eu vejo muitas pessoas trazerem a palavra e falar algo do tipo: ah, mas é o Espírito Santo que vai falar no meu coração e não sei o quê. E a pessoa não prepara, né? Não se prepara para a palavra, não estuda e vai com o que ela tem na cabeça. E, gente, claro que o Espírito Santo pode motivar, pode trazer a palavra, mas a gente tem que estar preparado também, tá? Existem momentos que a forma o que a gente estudou que vai definir, né? Se vai dar certo ou não o que a gente vai tentar passar para as outras pessoas. Beleza? Mas vamos lá. Aqui abrindo aqui em Lucas 2, 39 ao 40. Aqui é um exemplo que a gente tem de preparação, tá? Deixa eu abrir aqui. Lucas 2, 39 e 40. Provavelmente vocês já abriram até antes de mim aí. Ou não, né? Eu acho que é bom a gente cortando umas partes ou não. Ah, não, eu vou mandar cruzão assim, porque senão... Tô falando com vocês e com a Jó, tá, gente? Porque senão vai ficar muito difícil pra gente fazer. Tá, deixa eu ver aqui. Lucas 2, 39 ao 40. Bom, aqui ele tá falando sobre Jesus, né? Lucas, o livro de Lucas, conta a história de Jesus. E aqui é bem no comecinho, né? Quando ele era jovem. E esses dois versículos aqui falam: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Beleza? Aqui vamos dar um foco um pouco mais principal para o versículo 40, tá? O menino crescia e era fortalecido em espírito, cheio de sabedoria. Beleza? Em algumas versões diferentes vocês vão ver que trata justamente do estudo de Jesus, né? Jesus não chegou aos 30 anos lá sem fazer nada, né? Ele teve todo um momento de preparação até ele começar a fazer ali as suas obras, né? Os trabalhos que ele teve na Bíblia. Beleza? Então, esse daqui é só um exemplo, tá? Mas antes de vocês trazerem qualquer mensagem, estudem e conheçam o assunto. Beleza? Segundo passo, conhecer quem você estará ministrando a palavra. Para quem você vai estar passando a mensagem, de que forma você pode abordar, isso é essencial, tá, gente? Até porque eu entendo que existem momentos que a gente tem que trazer palavras e tem outros momentos que não fazem tanto sentido, tá? Mas eu senti no meu coração de falar isso, mas você sentiu no seu coração ou foi Deus que falou com você, né? Se Deus tiver falado com você, gente, esquece isso daqui, tá? Mas se Deus tiver falado com você no seu coração e você tiver certeza absoluta, cara, Deus falou comigo em sonho, Deus falou no meu ouvido, eu ouvi a voz dele falando, aí é outra coisa. Se você tem a sua experiência com Deus e ele te mandou falar aquela palavra, gente, não sou eu que vou falar para não fazer, tá? Mas se não for o caso, conheça as pessoas que vocês estão ministrando. Nem sempre vai fazer sentido você trazer, por exemplo, uma palavra de exortação para uma pessoa que acabou de vir do mundo, sabe? Acabou de vir do mundo, ela tá passando por dificuldades, está com depressão, ela passou por lutas, batalhas na família. Aí você chega lá nele e plau, exortação. Não faz muito sentido, tá? Da mesma forma que tem vezes que não faz tanto sentido você trazer palavras simples para pessoas que já estão há mais tempo na igreja, tá?
Então, por exemplo, aqui, ó, aqui ele está trazendo Mateus 13, 3, 9. Isso daqui é bem interessante, inclusive eu estou lendo o livro de Mateus, é bacana, lendo de novo, né? É bom a gente sempre estar relendo aqui. 13, 3, 9. Aqui é uma parábola de Jesus, tá? Eu vou ler rapidinho aqui porque ela é meio grande. 13, versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Parece até ser meio que o contrário, né, do que eu falei aqui, mas vamos lá. Primeiro vamos entender o contexto que Jesus estava falando. Ele estava no momento que ele estava conversando com pessoas que trabalhavam em fazenda. Tem até uma outra passagem aqui para frente, que fala um outro exemplo aqui, mas ele fala com fazendeiro, pescadores, ele fala com esse tipo de pessoa que tem um trabalho braçal. Então percebam que por mais que ele traga parábolas, ele traz sobre assuntos que chamam a atenção daquelas pessoas, fazem sentido para elas, tá? E não é só por questão de chamar atenção, né? Se você parar para pensar, naquela época existia muita perseguição também, né? De cristão, muita perseguição e tal. Então era até uma estratégia para Jesus ele não ficar tão na cara, né? De todo mundo, das pessoas que perseguem ele, que ele estava ali, né? Falando da palavra de Deus. Então ele já falava por parábolas. Olha que interessante, né? Mas voltando aqui para o assunto principal, conhecer quem você está ministrando a palavra. Adianta eu, Danilo, chegar e falar de TI para uma pessoa que não entende? Não faz sentido nenhum. Se eu chego, por exemplo, num público mais jovem, eu vou conversar coisas que fazem sentido com aquele público, certo? Então eu vou falar sobre coisas da atualidade. E, gente, deixa um pouco de lado esse pensamento de, é pecado, não é? Vamos comentar um pouquinho de rede social? Vamos falar disso daqui. Aquela série lá na Netflix, não sei o quê. Puxa o assunto, traz essa pessoa para você poder trazer a palavra para ela. Isso é interessantíssimo, tá? E outra coisa legal também, o fato de Jesus falar sobre parábolas é justamente para trazer essas pessoas para perto dele, porque as pessoas que realmente se interessavam ficavam com dúvida e falavam: poxa, o que você quis dizer com isso? Isso pode ser até um separador, né, como que eu posso dizer, de quem está realmente querendo buscar Deus ou não. Se vocês fizerem isso, vocês podem perceber que, por exemplo, se você falar com alguma pessoa de uma forma que talvez não seja tão entendível, somente aquelas que realmente estão interessadas vão atrás, beleza? Mas é só para vocês terem noção. Segundo passo, conhecer quem você está ministrando a palavra, tá? Recapitulando, o primeiro, estudar e conhecer sobre o assunto antes de você falar. Segundo, conhecer quem você está para quem você irá ministrar a palavra. E terceiro passo, criar conexão com os ouvintes. Quebra-gelo e dinâmica são ótimas estratégias, tá? Aqui tem mais uma passagem em Mateus 47 e 48. Vou abrir aqui rapidinho. Gente, não vão dormir, hein? Sei que tá... 13. 14, 13, 47 e 48. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E enquanto cheia, a puxam para a praia, assentando-se e apanham para os cestos, os bons, os ruins, porém, lança fora.
tá? Aqui é mais, na verdade, esse daqui é mais um exemplo do passo anterior, mas qual que é a ideia, né, de criar conexão com os ouvintes? É justamente uma junção entre o segundo e o terceiro passo. É você trazer assuntos que fazem você ter uma comunicação mais direta, né, para a pessoa se abrir um pouquinho mais. E se você não conseguir isso, algumas estratégias que a gente usa bastante e vê bastante células são os próprios quebra-gelos e as dinâmicas, tá? Então, por exemplo, você traz uma dinâmica, claro que faça sentido, né, com a palavra que você vai trazer, você meio que vai não obrigar, mas vai fazer a pessoa sair um pouquinho daquela zona de conforto, principalmente para os mais tímidos, para que elas tenham um momento ali com você, tá? Então é muito bacana você trazer isso daqui para a palavra, tá? Isso aqui pensando num contexto um pouco geral e essa última parte um pouquinho mais para a célula, beleza? Passando para o próximo slide. Dicas de como elaborar uma mensagem, tá? Agora umas dicas que eu uso, eu vejo muitas, eu já percebi em muitas pregações pessoas usando esses tópicos. Eu acho que é bem legal para você não encher linguiça, tá? De jeito maneira, mas você enriquecer mais a palavra quando vocês criarem, tá? Então, por exemplo, o primeiro tópico que eu trouxe aqui, contexto geral, beleza? Toda vez que eu vou ler uma mensagem, por exemplo, a pastora, digamos que ela passou lá pra gente fazer passou pra mim fazer uma pregação em Mateus 13, 25. Eu nem sei o que é, gente, mas digamos que ela passou isso daí. O que eu faço? Eu não leio só esse versículo e tento tirar alguma coisa dali. Eu sempre leio um pouquinho antes. Se conseguir, cara, ler o livro inteiro, meu, melhor ainda. É sempre bacana você trazer umas informações sobre contexto geral. Esse segundo tópico aqui eu acho que ele meio que se liga também, que é as curiosidades. Eu normalmente trago esse daí também, por exemplo, a gente está falando aí sobre Jesus, uma história de Jesus. Uma coisa que aconteceu numa pregação recente que eu achei muito bacana, foi uma pregação lá na QVB, que ele trouxe uma curiosidade histórica sobre a passagem que não estava escrito na Bíblia. Ele realmente saiu e pesquisou sobre isso. Na verdade, eu acho que ele já tinha estudado, mas é sobre a forma que os judeus agiam, né? Ele trouxe um pouco da cultura judaica para complementar a história. Ele fala sobre o momento que Jesus voltou dos mortos lá depois dos 3 dias e tal. E ele fala que Jesus ele deixou se eu não me engano, a túnica dele dobrada em cima ali do lugar que ele tinha revivido, digamos assim, né? Do caixão, não é um caixão, né? Mas lá no túmulo dele, certo? E para os judeus é um costume onde toda vez que o mestre deixa, por exemplo, ele jantou lá na mesa, toda vez que o mestre pega o pano, limpa a barba e dobra, quer dizer que ele ia voltar, sabe? E toda vez que o mestre come lá na mesa, limpa e deixa ela bagunçado, o pano bagunçado, quer dizer que os escravos, né, os serventes ou os ajudantes, podem vir arrumar a mesa, pode tirar tudo. Mas se ele dobrar, quer dizer que ele vai voltar. Então não era para ele mexer, pro pessoal mexer mais. Então isso é bem interessante. Ele trouxe um contexto da cultura judaica para exemplificar na palavra. Porque se Jesus deixou a túnica dele dobrada em cima do túmulo, vamos falar assim, foi uma mensagem direta para Pedro, falando que ele, o mestre, ia voltar. Tá? Então é bem legal trazer essas curiosidades, eu acho que enriquece muito a palavra. Tá? Referências também é muito bacana. Tem algumas bíblias que elas trazem assim, por exemplo, você está lendo um versículo e ela traz lá, por exemplo, entre parênteses, Atos 2, não sei o que, Gênesis, não sei o que, não sei o que, sempre falando sobre da onde aquela palavra. A gente vê muito isso no Novo Testamento. Por exemplo, o pessoal, algum versículo falando para se cumprir o que disse o profeta tal em tal livro. Isso é bem bacana, tá? É sempre interessante trazer essas ligações da Bíblia justamente para você trazer esse ponto de veracidade, né, da palavra. Comparações com o cotidiano também é muito bacana, mas só toma cuidado nesses dois aqui, experiências vividas e comparações com o cotidiano. Só toma cuidado para você não trazer em forma de testemunho muito grande e isso tomar mais tempo da palavra do que a mensagem em si, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso porque muitas pessoas fazem isso. Começa com a palavra, traz a mensagem em 3 minutos e os outros 47 minutos da pregação é só contando o testemunho. E sinceramente eu acho que edifica, mas talvez não seja exatamente o momento, sabe? Mas é legal trazer comparações, principalmente da Bíblia. Tipo, você pega alguma coisa lá que você leu e tenta trazer uma comparação com o que você já viveu ou que outras pessoas viveram,
ou que pode acontecer no nosso cotidiano, comparar culturas, como eu já falei, é bem bacana. Mas como eu disse, evita também de ser demais, né? Não seja muito, vamos falar assim. E por último, pontos adicionais para células. Permitir e podar a participação. Esse daqui é um assunto que a gente já tocou várias vezes já durante as aulas, né? É muito interessante que as pessoas falem, que elas mostrem as suas ideias, os seus pontos e perspectivas, é super bacana. Porém, é importante você podar. Porque não é que você está sendo chatão, tá, gente? Mas chega um momento que às vezes as pessoas, isso é muito comum, tá? As pessoas começam a falar as coisas, elas começam a liberar ideias e jogar as ideias delas ali no meio, e elas começam a pensar demais naquelas ideias e elas até se fecham para a mensagem que poderia estar vindo para ela. Por quê? Ela está presa nos pensamentos dela. Às vezes ela traz uma curiosidade só e ela fica pensando durante a palavra inteira: poxa, o que mais que eu posso lembrar para falar? Sabe? Porque é um pouco gratificante, né? É um pouco legal, né? Você trazer uma coisa bacana para a palavra. Então, toda vez que alguém quiser participar, gente, deixa participar. Mas tem que podar também. Tipo assim, a pessoa começou a falar lá e tal, zoou, bacana. Show de bola, fechou. Vamos continuar com isso daqui? Gostei disso daí que você falou, vamos continuar? Entendeu? Sempre podando pra não perder muito tempo da célula, até porque o tempo é escasso também. E, bom, por último aqui, a palavra não é o principal. Na verdade, esse daqui é um pouco mais impactante. Eu acho que eu exagerei um pouquinho mais do que devia, mas não é que ela não é o principal, mas a palavra ela é tão quão importante a todas as outras coisas da célula. Então vocês não tem que ficar com tanto medo de preparar uma mensagem. Então, por exemplo, o louvor é super importante, a comunhão é super importante, o tempo que vocês vão ter antes e depois da célula, claro que não vai ficar muito tempo, mas é super importante também. Às vezes você ouvir a outra pessoa depois da célula, cara, às vezes a pessoa está precisando tanto disso e ela só precisa desabafar. Talvez isso seja até mais importante do que a própria palavra, tá? Mas, gente, claro que a palavra é importante, mas vocês não precisam ficar tão inseguros assim a ponto de achar que, sei lá, ela pode destruir a noite ou vai dar tudo errado, não sei o quê. Eu não sei como passa na cabeça de vocês. Eu era muito assim, eu tinha muito medo de falar alguma coisa errada e não sei o quê e acabar com tudo. Mas é exatamente isso. A palavra ela é tão importante quanto todas as outras coisas. Então ela não está num nível de importância maior que as outras coisas. Ela está no mesmo nível de relevância. Beleza? Então, da aula é isso. Mas, como a gente não teve a nossa aula presencial e eu queria muito fazer isso presencial, mas não vai dar, até por vários motivos, está um pouco complicado da gente marcar essas últimas aulas. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou passar para vocês uma lição de casa, tá? Hoje é quarta-feira, tá? E o que eu quero fazer? Eu quero que vocês peguem algum versículo da Bíblia, tá? Eu vou passar alguns aqui de exemplo depois do vídeo que eu passar aqui. Passar alguns versículos e eu quero que vocês peguem esse versículo e preparem alguma coisa com esse versículo, tá? Ah, mas como assim eu vou preparar? Para que eu vou preparar? Para vocês fazerem a palavra de vocês e vai ter que gravar um vídeo. Esse que vai ser o esquema, tá? Então vocês vão ter que gravar um vídeo de 5 minutos, preparar uma palavra e gravar um vídeo de até 5 minutos, tá? Não precisa ser algo muito extenso. Com não todos os pontos, não precisam ser todos, mas alguns deles que eu comentei aqui, tá? Então é justamente para preparar e vocês vão postar no grupo das células, não vai mandar para mim separado não. Porque se a gente fosse fazer presencial, vocês iam ter que se apresentar lá na frente de todo mundo, tá? Então, e se talvez até seja interessante da gente postar no status, eu acho que justamente para perder a vergonha mesmo, porque vocês não foram para aula. Se vocês tivessem ido para aula presencial, ia ser ia apresentar no máximo para 3 pessoas, né? Que era eu e os outros 2 alunos. Mas justamente para perder a vergonha, beleza? Então é isso. Muito obrigado, gente. Eu vou esperar o vídeo aí. Eu vou marcar o prazo também depois do vídeo e mando aí para vocês no status. No status não, no WhatsApp. Beleza? Valeu, gente. Boa noite.